Bem-vindos ao Geraldo Luiz TV, meus seguidores, internautas, telespectadores. Agradecer, falar da minha felicidade, dos nossos encontros aqui no YouTube, né? E o quanto que esse canal está crescendo. Por quê? Porque vocês estão fazendo isso. Vocês estão compartilhando os vídeos. Vocês estão me ajudando. Hoje eu vou receber uma convidada amiga, uma querida, uma pessoa que fez parte da minha vida no momento também desafiador da minha vida profissional naquela época. Hoje, infelizmente, ela não está mais na televisão. É daquelas pessoas, assim, que eu, como telespectador, sinto falta. Eu acho que a senhora, o senhor, que vai ter esse reencontro aqui, falar, Geraldo, eu adoro essa jornalista. Mas ela não pode ser, para mim, classificada apenas como jornalista. Para mim, ela realmente é uma personalidade, uma artista, porque a espontaneidade dela, o que ela representa, é aquilo. Tem gente que a câmera tem que olhar para a pessoa. Você que é diretor de televisão sabe perfeitamente disso. Não é questão de boniteza e só de talento. A câmera tem que, quando a câmera abre, quando a câmera liga, ela tem que gostar daquele rosto que a câmera está olhando. É como se fosse uma piscada. E a câmera já piscou para ela há muito tempo, porque a câmera gostou dela. Ela já brilhava lá em cima, no Brasil. Ela já tinha o seu talento, mas esse talento ele foi espalhado quando um cara que cheirava talento, que era o meu irmão Marcelo Rezende, falou: vou trazer ela pra cá. Ela tem um rabo desse tamanho, um talento maior ainda. Tá, a risada... A risada denuncia. Com vocês, senhoras e senhores, Fabiola Raia, meu amor! Dá aquela risada. Como é que você vai levantar? Agora ela botou boca, tá com 3 quilos de boca. Então, aí eu tenho que usar, né? Caraca, você tá bem? Ai, tô muito feliz de estar aqui, mano. Você falando aí, e aí eu já fui ficando emocionada, porque passa um filme na nossa cabeça, né? Quando eu te olho, me passa um filme. Sério. Todo mundo que me olha lembra do Marcelo Rezende, né? Assim como devem falar isso pra você também, muito, né? Que vocês eram muito amigos. E assim, primeiro eu quero te agradecer pelas palavras, né? Você falando aí no início do meu talento, eu fico muito feliz. Eu fico feliz quando as pessoas falam isso. Ai, cadê? Eu sinto falta de você na TV. São 26 anos de carreira, né, amigo? São 26 anos, não são 26 dias, né? Então, realmente, passa muita coisa, assim. E eu tô muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar, de estar com você nesse novo projeto. Eu já fiz parte de muitos projetos seus, né? É verdade. Você já veio comigo em muitas jornadas. Em muitas, assim. E mais essa, eu tô muito feliz de estar aqui. Só toma cuidado com o que vai perguntar, porque você sabe que a minha língua é solta, eu não tenho filtro. Você tá pior. E aí, pra não ter problema com o teu canal, é melhor tu segurar a pergunta aí, né? Mas no YouTube pode tudo. Pode? Pode mesmo? Quase tudo. Mas, Fabíola, quando eu falei do olhar, é porque tem gente que acha que simpatia, que talento se acha e se forma em faculdade. Não é. E você tem uma naturalidade, você é uma comunicadora. Tudo bem que você começou, a gente precisa fazer uma retrospectiva. Ok, eu estudei sobre ela, nós vamos falar sobre a carreira dela. Mas esse negócio de simpatia, ou a câmera gosta, ou a câmera não gosta. E a câmera sempre gostou de você, né? Você sempre gostou dela. É verdade, a gente sempre se deu bem, né? Isso, graças a Deus. Eu acredito que o jornalista, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que buscar, mas é um dom. É o fato que é um dom, a pessoa nasce com o dom e ele tem que ir melhorando com o passar do tempo. Mas não tem uma coisa, eu quero ser isso. Eu acredito que Deus já colocou para cada um de nós mesmos a missão, né? E eu acredito que realmente eu já nasci mesmo comunicadora. E assim como você, a gente tem a missão de não só informar, mas de servir a sociedade, né? A gente sabe que informar é pouco. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente é o microfone que dá voz para quem não tem vez, a nossa missão ela passa a ser diferente, porque informar é pouco. Informar, todo mundo informa. Fabíola, o microfone caiu na tua mão a primeira vez com quantos anos? O microfone, com quantos anos? No colégio mesmo. Eu, com 14 anos, eu já pegava o microfone e dizia, olha, vocês estudam e eu apresento.
Faça um resumo, me entregue, que todo mundo tinha vergonha, eu vou lá Tá. para frente. Então, eu já fazia trabalhos como apresentadora, sabe? Como repórter. A minha mãe disse que eu, pequenininha, assim, com 4 anos, ela disse que eu ficava com um garfo na frente do espelho. Já não sei o quê, não sei o que, falando. Metida desde... Só que quando eu era pequena, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu dizia que eu queria ser psicóloga, porque eu achava esse nome bonito, psicóloga. A mãe dizia que eu falava isso, mas na verdade ela disse que desde pequenininha, não é bonito psicóloga. Eu achava, mas quando eu pensei no salário, eu disse, não quero mais ser psicóloga, tira. Porque olha, psicólogo rala pra escutar o povo, hein? Não é fácil, E tá não. cada vez Hoje, pior. mas hoje é um emprego bom, porque todo mundo precisa de psicólogo. Não é psicólogo, é psiquiatra. Todo mundo precisa. Todo mundo Você já fez terapia? É a minha terapia todo dia lendo a Bíblia, amigo. Essa é a minha terapia diária. Calma que nós vamos chegar lá, calma. Agora, profissionalmente, o microfone caiu na sua mão com quantos anos? Agora, profissionalmente, com 19. É, Com 19 anos. tá. Eu comecei a labuta. E aí, não larguei mais. Quem que te colocou no ar? Foi a filial Band, em Manaus. Tá. A filial da Band, eu comecei como repórter de esporte, Tá. que foi a pior coisa que já aconteceu. Foi ridículo. Eu não vejo você falando de esporte. Não, ainda bem que tu não vê mesmo, ainda bem que tu não viu, porque foi ridículo. É muito. Foi a primeira experiência que eu tive, né? Foi a primeira que apareceu e eu abracei. Tá. Mas meu amigo não entendia nada. Pensa aquele gol esganiçado, que doía no ouvido. Gol! Voz ardida. Ardida! Horrível. Fiquei 6 meses. Isso na Band? Na Band, na afiliada lá em Manaus. Tá. E aí, depois disso, eu já comecei como repórter de defesa do consumidor, direito do cidadão e polícia. Eu fui fazer um teste, eu falei, não, cara, isso não é pra mim. Aí eu falei, na época, né, com as pessoas que eu trabalhava, que nem de líder, eu falei assim, mano, não é pra mim, não é o esporte, tô fora, vou ver outra coisa. E aí parece que surgiu essa outra oportunidade, aí pediram pra eu fazer o teste. Quando eu fui fazer, eles chegaram pra mim e disseram assim, ô Gadelha, você falou que você não tinha experiência. Eu falei, não, mas eu não tenho mesmo, ainda estou fazendo faculdade, não tenho experiência. Ele, não é possível que você não tenha experiência. Não é possível que você fez esse material e você não tenha experiência. Mano, se eu te perguntar, eu nem sei como eu fiz. Eu peguei o microfone e fui fazendo. Eu estava no início da faculdade ainda, né? Então eu não tinha, nem teoria eu não tinha. Fiz. E eles achavam que eu já tinha experiência. E ali eu senti que realmente era o dom. Porque a mamãe sempre falou, minha filha, você tem um senso de justiça muito forte. Então eu entendi que aquele microfone não era meu, era do povo. Eu disse, cara, eu preciso agora entender a dor do outro e tentar solução para o problema deles. E aí a comunicação entrou com a seriedade do compromisso, com a Isso. tua voz e o talento daquilo que você tem que servir. Exatamente. E aí, isso entrou na minha cabeça no primeiro momento, Geraldo. E foi isso que me enfeitiçou. Tão nova assim? Isso. Esse foi o combustível. É o combustível até hoje. É que eu entendo que essa é a missão, como comunicadora. Tá. Sabe? Isso com 19 anos já? Com 19 anos. É que você sempre teve uma personalidade feminina muito forte. Eu acredito que você, com 13 anos, você era o cão. A mamãe disse que eu valia por 10. Você era o cão. Você devia ser já... A mamãe falou que eu valia por 10. No Não era recreio. fácil. Pois imagina no colégio. Tá, então você imagina já formada aquela coisa, comunicação, 19 anos, e aí veio a questão do direito do consumidor. Foi, eu fiz defesa do consumidor, direito do cidadão e polícia. Então, eu ia nas empresas, né, bater quando tinha alguma reclamação, a gente recebia a denúncia. Eu ia para a comunidade cobrar, né, falta d'água, né, asfalto, pavimentação, essas coisas. E polícia, era o que eu fazia todo dia. Né, acompanhar o trabalho da polícia como repórter policial, acompanhar a investigação, botar para cima dos criminosos. E você imagina isso na calorenta, porque Manaus é 3 sol para cada cabeça. Exatamente. Lá não é para qualquer um. Lá o cara tem que ser macho para aguentar. Mas passa filtro solar. Filtro solar lá não. É a pele mesmo do cabra que aguenta aquilo lá. Porque não é fácil, não. Sensação térmica de 40 graus mesmo. Nossa, meu pai, uma vez fui lá para gravar, passei mal. O meu cinegrafista passou mal lá, é verdade. Essa história real, o Chico Paz passou mal lá. É úmido, né? Nossa. Enfim. E eu corria com a polícia, meu amigo. No sol quente, batendo na mulher e eu, correndo, para não levar tiro, comia terra. A tua personalidade, essa coisa meio mulher macho, porque tem que ser mulher macho no sentido da coragem
de começar a fazer polícia. Sim. Apesar que, Fabíola, a tua personalidade, o caráter da tua personalidade é um caráter feminino muito forte. Não só no impostamento de voz, mas na sua presença, né? A sua presença física sempre foi. A forma de você segurar o microfone. Eu sempre vi isso. Estava vendo uns vídeos antigos seu. A forma com que você segurava o microfone e que você colocava era uma forma forte, meu. E ninguém nunca chegou a me ensinar isso. Eu lembro que eu levei muita paulada porque eu passei muitos anos ouvindo que o que eu fazia não era jornalismo. Era o quê? Eles diziam que era tudo errado. Eu lembro que eu passei uma vez fizeram um dia de programação de palestras para todos os jornalistas da emissora e pegaram matérias minhas, botaram no ar e disseram, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é para vocês fazerem. Isso aqui é o que tem de erro na TV brasileira, é isso aqui. Botaram minhas matérias como referência de que era errado. Você já falou isso em algum lugar a primeira vez? Não, é a primeira vez que eu passei por isso. Eu passei por isso. E eu saí muito mal de lá. Onde que foi isso, Fabíola? Isso foi em Manaus, na emissora que eu trabalhava, né? E aí, assim, depois disso, o dono da emissora foi super contra quando soube, né, e tal. E depois disso ele tomou algumas iniciativas por conta disso, ele não foi a favor do que aconteceu, mas eu passei por isso, porque eu ouvia muito, que eu dava muita audiência, mas diziam, mas isso não é jornalismo, o que ela faz não é jornalismo. Só que eu nunca acreditei nas pessoas, eu sempre acreditei no meu instinto mesmo, eu sempre disse, cara, se eu fizesse desse jeito, não vai dar resultado para a pessoa, porque eu escutava a dor. Né? Eu vi uma mãe chorando porque o filho estava drogado. Então, quando eu combatia o tráfico de drogas, que eu ia para cima das facções, eu me colocava ali no lugar de uma mãe que estava com o filho acorrentado numa cama para não vender mais nada para comprar droga. Sabe? Eu me colocava naquele lugar. E eu ia para cima como se aquela dor fosse minha mesmo. Então, eu colocava aquilo na minha cabeça e eu fazia, como é que eu faria se fosse para resolver o problema para mim? E aí eu fazia, eu seguia aquilo que eu estava pensando. Depois de um tempo, depois de anos, né, e aí eu comecei a galgar, e aí comecei a ser capa de jornal, né, e aí começou a crescer. Aí eu já comecei a ver alguns repórteres fazendo como eu fazia, né? Mas isso também nunca me preocupou. Eu nunca quis provar nada para ninguém. Até hoje eu sou assim, por isso que eu nunca fui frustrada, nunca tive problema, porque eu nunca quis agradar. Eu sempre quis, primeiro, ter consciência de que o que eu estava fazendo era bom, perfeito e agradável, e era o certo, era o correto, era o justo. Então, eu tinha muito cuidado também nas investigações para não fazer errado, até com o próprio criminoso, não colocar crimes além do que ele já tinha cometido. Eu tinha toda uma cautela, porque a busca pela audiência faz com que a gente, às vezes, cometa erros. Porque a gente vai, nossa, o que eu fiz ontem já foi, agora tem que ser diferente, tem que ser criativa. E aquela busca, né, por fazer algo diferente, às vezes a gente perde um pouco a mão, a gente passa do ponto. Então, eu sempre tive esse cuidado de me colocar ali no lugar da vítima, mas, ao mesmo tempo, não ser injusta com o outro lado. Agora, só você vai entender, ou vocês que fazem editoria de polícia. Primeiro que não existe mais repórter policial, né? Nós que fomos repórteres policiais, hoje, editoria de polícia ninguém quer mais. Mas você concorda, Fabíola, que fazer polícia nos encoraja, na época, é uma área que nos encoraja, porque você tem que ter coragem para entrevistar, coragem para denunciar, coragem para falar do crime, coragem para falar do criminoso, coragem para chegar perto do criminoso, porque dar uma notícia do crime é uma. Você estar frente a frente com quem matou, porque o tráfico é terrível aqui, pior lá. Lá é quadrilha que esquarteja, mata. Lá em cima é lei do cão. Sim. E aí era uma mulher à frente disso daí, né? Quer dizer, a tua coragem, que chamou inclusive a atenção, quando chegou a tua imagem, começou a ser gerada para São Paulo, que o Marcelo Rezende viu a tua coragem. O que o Marcelo viu, o que o Marcelo detectou, foi a coragem de uma jornalista, mulher, fazendo aquilo que o Marcelo fez, que outros fazem, mas espera um pouquinho, como assim? Uma vez ele falou assim, como que essa gordinha consegue? É muita coragem. E sabia que essa matéria, ela só chegou através, para o Marcelo, através do YouTube? Não foi pela emissora? Ah, é? Porque, por eu ser gordinha, eles não geravam o meu material bruto.
Tinha um repórter de rede que pegava o meu material, utilizava as imagens, produzia, gravava um off em cima, fazia uma passagem e encaminhava. Pô, que sacanagem! Porque eles achavam que eu não fazia, que eu não tinha o padrão nacional. Sério isso, Fabíola? Não, sério mesmo. Então, eles não geravam porque eles achavam que não iam aceitar porque eu não tinha um padrão. Eu não tinha o padrão nacional, porque só eram magrinhas, né? Aí o cara giletava, pegava a imagem. E eu não me importava, porque eu já trabalhava tanto. E eu passava as informações para o repórter de rede, falava, não, pode ficar à vontade. Aí botava meu nome como produtora. Saía no Nacional, produção Fabíola Gadelha. Mas lá, não, lá, né, eu fazia tudo em tempo real, né, poucos cortes e tal. E aí, nessa questão, foi vazando, pessoas gostando do meu material, começaram a colocar na internet, no YouTube, nessa plataforma. E aí, aí alguém viu por fora, foi até o Paulo, antigo diretor do Cidade Alerta, lembra do Paulo? De alguns eu lembro. Ele viu e aí ele disse assim... No YouTube? Foi. Gente, vocês estão vendo a matéria dessa menina e tal? Aí ele disse, poxa, mas a Canopla, ela é da Record. Aí ele foi atrás, aí a TV A Crítica, na época afiliada à Record, começou a receber pedidos. Vocês têm material dessa repórter? Temos. Você pode gerar pra gente? Aí começaram a gerar meu material. Entendeu? Aí foi quando ele começou a juntar as matérias e chamou o Marcelo para ver. Aí ele disse, olha, Marcelo, tem uma moça que faz exatamente o que você pede para os repórteres aqui fazerem e tal. Aí o Marcelo viu e aí foi quando chegou nessa parte que ele falou para você. É que o Marcelo, ele se irritava. Gente, se quiser ligar o outro ar, pode ligar, tá? Pode botar a turbina máxima aí. Por favor, tá que eu tô transpirando, parece que eu tô em TPM aqui, não sei por quê. Não tá calor aqui? É que eu, né, meu amor, eu fiz o tratamento pela genética, então eu não sinto TPM, então assim... mas eu não fiz, não. Eu não também. Aí eu tô aqui belíssima, não tá suando nada. Mas o calor aqui não falta, você sabe que eu sou caliente, né? Calma que nós vamos chegar, calma! Calma, esse papo vai ficar do jeito que vocês querem. O que irritava o Marcelo, Fabíola, ele falava assim, putz, esse repórter é um morto. Cara, ele não sabe perguntar. Pô, por que não perguntou aquilo? Ele ficava extremamente nervoso, emputecido, quando o repórter queria ser mais do que a notícia, ou ele não tinha o time, ou ele era calado em coletiva. O Marcelo ficava descontrolado. Descontrolado. E você era aquela que botava o microfone, você aqui corria atrás. Então isso chamou a atenção, obviamente, fora o seu talento, mas isso chamou a atenção, gritou para o Marcelo de uma forma que falou, eu quero ela. Foi isso, exatamente isso. Foi. Aí foi esse momento que pediram para eu entrar ao vivo com ele. A primeira sua foi ao vivo, eu lembro. Não, ele começou a botar a matéria minha no ar e eu lá de Manaus, olha a minha matéria no Cidade Alerta, é minha matéria mesmo. Assim, eu fui pega de surpresa. Aí eu, nossa, aí no outro dia de novo, aí foi quando teve o pedido para eu entrar ao vivo. Nesse dia ao vivo, eu lembro que eu estava no estúdio. Gente, eu entrei nesse dia ao vivo e depois eu nunca mais deixei de entrar. Era todo dia. Todo dia. E foi uma sintonia, assim, eu evito falar um pouco porque eu ainda me emociono com isso. Mas, assim, o Marcelo, ele tinha uma sensibilidade muito grande, ele conseguia detectar o melhor do talento das pessoas, ele conseguia usufruir isso, né? Ele levantava o profissional, ele era muito bom nisso, ele era um olheiro, assim, né, mano? Espetacular. E eu lembro que ele falava isso pra mim também, ele me dava esse conselho, ele dizia assim, você namora com a mesma posição todo dia? Porque se você namora com a mesma posição todo dia, seu namorado vai enjoar. Assim é o telespectador. Se você começou de um buraco hoje, amanhã você tem que começar de um outro ângulo. Você tem que fazer diferente, você tem que surpreender o telespectador. Porque se fizer todo dia a mesma coisa, enjoa. Então, ele falava e tudo que ele falava, eu acatava os conselhos e eu ia para cima. Tá, mas vírgula lá, porque o Marcelo tinha o jeito dele, ok. Falava que era truculento, que era mal educado, que... Ele era autêntico. Que era ríspido com a gente e tal, coisa o quê, pá. Mas para quem sabia pegar isso, era ensinamento. Sim, não era xingamento. E muitas vezes ele falava, acorda, porra! Todo mundo, né? Faz desse jeito, porra, mas o porra dele não era... Era o acorda, faça direito. Ele, só que hoje, quando ele gostava, ele chamava atenção. Quando ele não gostava, ele só dizia, tira, não quero que trabalhe comigo. Exatamente. Uma vez ele tirou um repórter do Rio de Janeiro, eu falei, Marcelo, ele mandou calar a boca.
Pô, o rapaz não sabe falar. O rapaz tá preocupado com o cabelo dele. Pô, e outra coisa, ele faz sobrancelha. Marcelo. Pô, ele faz sobrancelha. Não gostei, não entrou mais. Não entrou, então. Ele era assim, quando ele gostava, ele aconselhava, ele ajudava, né? E assim, eu percebia que algumas coisas que ele falava comigo, as pessoas se incomodavam, mas eu não, porque eu sabia que ali era amor. Exemplo? Entendeu? Exemplo. Por exemplo, que ele... Eu aproveitei muito, muito, muito todos os momentos. Eu fiquei poucos anos, mas parece que eu fiquei a vida toda, porque o tempo que eu fiquei com o Marcelo, eu aprendi muito. Muito mesmo, porque foi bem intenso e ele era um grande professor. Ele era um grande professor. Então, se você só ficasse do lado, olhando para ele, você já aprendia 1000 coisas, porque ele era muito bom. Para quem queria, né? Para quem tinha olhos, né? Exato. Para quem, senão, achava que era só um cara esbravejando e gritando. Ele grita, ele era não. muito bom. Ele era muito diferente, assim, muito diferente. Ele acreditou muito em você, demais da muito, conta. Muito. Brigava por mim, quando me tirava, botava em outro programa, ele ligava para mim à noite. Você está gostando de apresentar esse programa? Eu disse, eu estou gostando sim. Ele, mas não gosto, porque eu vou lhe tirar de lá e você vai voltar para ser minha repórter. Se fosse outra pessoa, ia achar ruim, mas eu estou apresentando, ele vai me tirar de uma apresentação para voltar a ser repórter. Cara, eu ficava na maior alegria, porque eu via ali que ele era feliz, ele gostava do meu trabalho. Né? Ele fazia questão que eu continuasse como repórter dele. Então, eu via aquilo, sabe, com gratidão. Eu sempre tive muita gratidão. Então, por isso que eu falo, é muito o ponto de vista de onde você observa e como você observa as coisas. Porque se fosse outra pessoa dizer, tá me sacaneando, quer me tirar da apresentação. Que nada, é o mesmo salário, gente. O resto é vaidade. É o mesmo salário, o contrato é um. Se eu tiver como repórter, como apresentadora, eu estava ganhando a mesma coisa. Então, tirou isso, é vaidade. Então, ele via que a gente fazia uma liga boa, né, no Cidade Alerta. Então, ele brigava por mim, ele fazia questão que eu estivesse lá. Então, eu sou muito grata ao tempo que eu estive com o Marcelo, tudo que eu aprendi. Eu aprendi com ele ao que fazer e ao que não fazer, né, Geraldo? Que tinha coisa que a gente aprendia também ao que não fazer. Meu pai. Mas ele era demais, assim, demais mesmo. Você falou pela vaidade, né? O último cara que colocou um elenco de jornalistas no ar foi o Marcelo. Foi o Marcelo. Porque foi você, foi uma pancada de gente. Nasceu o Bate, nasceu todo mundo. Sim, Bate, então, eu, Meriê, uma galera, né? Muita. Peruca. Lili, Capitão Nascimento. Capitão Nascimento. Eu gosto de gente grata, pessoas que não esquecem. Você não esquece, a Capitão Nascimento não esquece. Sim. Sempre fala. Sim. Mas sempre tem que falar? Desculpa, Fabíola. Sim, teve. Sempre. Desculpa. Sempre. Posso estar errado, você pode até discordar. Não, isso não estou falando só para televisão. Para quem te ajudou lá atrás, para quem... Eu não tenho nem como não falar, porque ele fez parte de um processo, para mim, a minha ascensão nacional foi com ele, né? Eu nem tenho, a minha gratidão, ela é eterna, sempre vai ser. Ele foi um anjo que Deus usou para que eu estivesse aqui. Né? Ele me deu uma visão que eu não tinha. Eu lembro que ele fez parte do meu contrato, ele alinhou, ele conversou comigo e dizia, olha, quando você for negociar seu contrato, faça... Ele viu que eu não entendia muito, que aquilo era novo para mim, ele foi me dando ali até o norte, de como eu deveria agir, ele foi muito bom. Fabíola, depois você pede pro seu assessor tirar, dá uma olhada, ele tá com uma luz lá. Tu tá com flash, ele mano. Ele tá com flash, tá com uma luz lá, tá doendo meu olho. É no meu. Tira. Foi eu que não tirei. Escuta, eu te contar uma coisa para você, que você vai ficar emocionado agora, e que eu lembrei agora, tá? Você falou, é uma gaveta afetiva de buscar. Eu me lembro que o Marcelo falou assim, eu preciso trazer lá para... O dia que você chegou, que você ficou no hotel... Sim. Eu tô lembrando disso. Eu fiquei num hotel bem pertinho. Isso, você chegou na redação... Foi. A primeira vez que eu fui foi surpresa. Fizeram uma surpresa para ele. Tá. E aí ele fez um jantar na casa dele nesse dia. Foi isso mesmo, Fabíola? Foi. Eu lembro que eu tinha medo, que eu dizia assim, ai, mano, como é que é? Será que ele tem cara por gordinha? Porque eu cheguei, ele pediu para eu contar essa história para todo mundo. Ele se amarrava, morria de rir. Mas é porque tu imagina, eu vi lá... Tu pesava quanto quando você chegou aqui em São Paulo? Eu cheguei a pesar 130. 135 cheguei a pesar, mas naquela época eu já estava com 100 e pouco, eu não me recordo. Ele falava para você emagrecer ou não?
um momento que foi quando eu decidi emagrecer, foi ele que me deu um toque. Ele, você tá ofegante no vídeo. Olha que respeito, cara. Ele Tá falou, vendo? você tá ofegante no vídeo. Você precisa emagrecer. Então, assim, aí ele até dizia, mas não emagreça muito não, para não perder a graça. Ele dizia. Você tá com quanto hoje? Hoje eu tô com 70 e pouco, 74, 75. É. Mudou muito, né, mano? Mas mudou muito. Muito, muito. E as pessoas perguntam o que é porque saúde, gente. Porque gostosa eu sempre fui, gordinha, mas eu não tinha esse problema. O blazer não fechava, eu deixava aberto, achava lindo. Eu nunca tive problema. Na verdade, assim, hoje eu não sei se eu me achava bonita ou se eu era sem noção, né? Mas eu não observava isso como um problema, sabe? Eu sempre me senti bonita e tal. Mas quando a saúde ficou comprometida, aí não. E comprometeu com o quê? Qual que foi? O que deu? Aí, quando ele falou isso, eu já estava realmente sentindo. Eu subi uma escada, não aguentava mais subir uma escada, cansada. Já não tinha o mesmo pique. Porque a gente vai sentindo, a joelho começa a aparecer. E minha gastrite já estava muito. Eu já estava com medo dela virar uma úlcera. Aí eu disse, cara, chegou a hora de eu começar a não falar para os meus filhos o certo, mas começar a fazer o certo. Porque eu dizia para eles, come uma salada e come uma lasanha. Não pode, né? Não toma água e tomava refrigerante. Então eu disse, cara, filho, a gente tem que ensinar fazendo, não falando. Porque aí eles respeitam. Pô, minha mãe... E aí foi quando eu decidi, eu virei uma chavinha. Eu disse, cara, eu vou cuidar da minha saúde. E agora, nesse último tempo, depois que eu tive a Yarim, Geraldo, eu tive, assim, a melhor escolha da minha vida foi quando eu decidi cuidar do meu tripé. Eu disse, cara, pela primeira vez eu vou me cuidar de dentro para fora. Porque a gente se preocupa muito com o que é palpável. A gente se olha no espelho e a gente quer se ver bonita. Então, haja estética. E aqui tem um monte de fio, né, mano? Às vezes eu puxo aqui e mexo aqui. É fio, é botox, é tudo. As pessoas, tu é parecida com o quê? Eu disse, neste momento eu não pareço mais com ninguém da minha família, porque eu já fiz tanta coisa que eu nem sei com o que eu pareço. Mas você tá linda, melhorou muito. Mas melhorou, não melhorou? Melhorou pra caraca. Mano, se tu dissesse que não melhorou depois de tanta coisa que eu fiz, eu... Mas tanta coisa o quê? Ixi, eu já fiz tudo que imaginar, já fiz preenchimento, fios, blefaroplastia, aquela silhuete que eu fiz com o doutor Tribulato, fiz... endolaser com o doutor Fábio. Não, né? Não tirei costela, não foi preciso, bunda? não. Não, bunda não. Vou botar a bunda. O que eu mais tenho é bunda. Não sei, de repente tem. Agora sim, lembra que eu era violoncelo? Aqui, por exemplo, ia ficar assim, ó, arrastando se eu sentasse aqui. Ia. Aquilo eu achava que eu não ia perder nunca, eu achava que era osso, eu achava que eu ia ter que passar um serrote. Amigo, quando eu fiz o tratamento com a doutora Patrícia, que ela fez o tratamento pela genética, eu saí de quase 30% para 6% de gordura visceral em 3 meses. E aí eu perdi isso aqui. Exatamente, que aí você murchou, cara. Que é onde mata, gente. Que era um culote... É culotão mesmo. Culotão mesmo, cara. Né? Era 40 quilos de culote. Era muito, era gigantesco, né? E eu achava que eu era violoncelo, mas era gordura visceral. E aí, quando isso aconteceu, eu disse, cara, dessa vez eu acertei. Por quê? Porque eu fiz algo de dentro para fora. Eu cuidei do meu tripé. Primeiro me preocupei com o espiritual, depois com o emocional e, por último, eu fui pro corporal. Porque a gente tem mania de fazer... Ao contrário. Ao contrário. Dessa vez, não mais. Então, efeito sanfona. Comigo não existe mais efeito sanfona. Porque dessa vez eu acertei. Dessa vez eu tô me cuidando de dentro para fora. Minha cabeça tá boa, eu também. Eu não sou bodybuilder, eu não sou, eu não faço... Tá. Eu não sou fisiculturista, E nada academia? Disso. Aí eu faço de 2 a 3 vezes por semana, né? Porque a gente tem a massa magra, a gente tem que manter o músculo pra vida, pra ficar uma velhinha gostosa. Porque eu quero ser uma vovó gostosa. Eu quero meus netinhos... Ai, vovó, e pô, vovó... entendeu? Quero chegar nesse nível. Por que tu botou 30 quilos de boca? É muita boca, não ficou bonito. Porque para algumas pessoas, deixa eu olhar aqui, algumas pessoas a boca fica errada. Não, mas a minha boca... Não, tô falando assim, a tua ficou boa, mas é o bocão. Mas eu vou te falar, a minha boca não ficou muito boa, não. Eu acho que tu é meu amigo e tu tá sendo generoso. Não, falando sério. E eu vou te falar, não distorceu. Independente do profissional, ela nunca vai ficar. Porque eu vou te explicar o que acontece. A minha boca, depois que eu emagreci, ela murchou.
Aí ela ficou na minha boquinha assim, meu... E aí, só que a minha boca, ela é complicada porque eu tenho 2 cicatrizes aqui, principalmente uma cicatriz aqui, que atrapalha muito. Então, fica difícil de acertar a minha boca. Então, se eu te disser, ela tá bonita, não, ela tá menos pior. Não, isso aí já é coisa de mulher. Aí já Porque eu tomei a bico de pato. Não, Mas tá tudo bem, não, gente. discordo. Se daqui a pouco eu vou estar dando entrevista com máscara... Não, discordo. Não, discordo. Tá meio bico de pato, não tá não, gente? Não tá. Tá bom. Mas assim, mas eu tô feliz assim. Se o Marcelo tivesse vivo, você ia ser esculachado. Ah, não, ele ia falar. Porque eu lembro quando eu fiz a cirurgia do meu peito, ele ficou no meu ouvido. Porque quando eu fiz a cirurgia do meu peito, deu problema. Era uma cirurgia de 4 horas, eu fiquei 12. Deu problema. Ele ligou de manhã, aí falou com a minha mãe. Aí a mãe falou, Marcela ainda tá no centro cirúrgico. Aí, olha, ele era muito paizão, né, assim. Cuidado. Não, paizão não, irmão mais velho. Que se falasse paizão, ele dava na minha cara. Irmão mais velho, que teu pai, nada. Com um monte de filho mais velho que eu, não queria. Mas ele cuidava. Ele cuidava. Se preocupava. Aí ele, antes de começar o programa, ele ligou pra mamãe. O programa era 4 horas e meia. Quando terminou o programa, ele ligou de novo a mãe e disse, Marcelo, ela ainda não saiu sem cirúrgica. Ele disse, então ela vai virar uma Bruna Marquezine. Até essa hora aí nessa cirurgia. Mas não era, porque eu tive um probleminha nessa cirurgia que eu fiz nos seios, mas há muito tempo, né? Isso eu acho que tem uns 10 anos, por aí. Mas ele sempre foi muito leal, assim, um amigo muito cuidadoso e fiel. Foi realmente um parceiro nosso aqui. Quando que você começou a entender que você ia sair do Cidade, que... Sabe aquela coisa que a gente sente em televisão, Fabiola? Eu senti quando ele morreu, mano. Porque antes do Marcelo morrer, eu estava fazendo Dance Brasil. Tá, me lembro. Eu estava afastada do Cidade Alerta, porque eu tinha sido emprestada para fazer a primeira temporada do Dance Brasil. E quando eu fui, inclusive, a semana que eu fui eliminada, eu nem sei se eu posso falar porque é meio contratual isso. Eu soube que eu ia ser eliminada antes da votação. Sem querer. E aí, aquelas coisas que vazam em televisão. Eu estava com a Sheila Mello, a gente estava fazendo a nossa só alongamento na sala. A Sheilinha, ela estava comigo. E aí a gente escutou os diretores conversar, não, vai ter que ser a Fabiola, não sei o quê e tal. E eles gostavam muito de mim, e eu senti do jeito que eles falaram, como se tivesse assim, poxa, vai ter que ser ela. Eu falei, oxe, mas não é votação isso? Achei meio esquisito, mas enfim. E nesse dia era tango. E eu não era realmente uma das melhores que estava dançando lá. Eu já sabia que não era, mas eu já tinha me superado bastante, né? E eu olhei para a Sheilinha olhou para mim. Uma semana depois, 5 dias depois, o Marcelo anunciou que estava com câncer. E aí eu deduzi, eles sabiam que eu não ia conseguir continuar o programa. Eu não ia conseguir continuar mesmo, né? Tanto que a gente ficou, depois que foi anunciado, era todo dia, né, com ele, assim, porque eu tinha... quando a gente ama, a gente acredita, né, que a pessoa vai sair, mesmo sabendo da gravidade, tem tudo isso. Enfim, e aí isso aconteceu. Então, eu já estava meio afastada do Cidade Alerta e a Record já estava me usando muito no entretenimento. E um mês antes... Você acha... Isso não vou te negar e esconder de você. Nunca tivemos esse assunto que eu vou falar. As pessoas dos bastidores que gostavam, inclusive, de você, tá, Fabíola? Eu sou na cara, não jogo. Sim. Assim, mas a Fabíola é muito jornalismo. Ela é a cara do jornalismo. Quando começou a ir para essa área artística, meio que se perdeu a imagem dela, da força do jornalismo que ela tem, do que ela tem que fazer para o jornalismo. Isso eu ouvi demais na Record. Demais. Sim. Demais. Era para a Fabíola ter ficado no jornalismo. Não era para ter saído do jornalismo. Não que você não tivesse talento pro artístico, não é isso, eu nunca ouvi isso. Mas era muito a cara do jornalismo. Quando ela foi pro artístico, meio que se distanciou da imagem dela. Quando eu comecei a ir pro entretenimento, muito pro entretenimento, e que começou também a dar resultado, porque senão a casa não usaria, né? Eu acho que uma das jornalistas que eles usavam muito. Nos dois, né? O próprio Marcelo chegou comigo durante o tratamento, ele já estava em tratamento, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentada com ele no pátio, lá de fora, ele já estava bem magro, ele olhou para mim e ele disse assim, isso marcou muito, isso pegou um pouco para mim, porque o que ele falava pesava para mim. Para todos nós. Aí ele disse assim, eu espero que a Record
perceba que você é do entretenimento. Ele falou isso para mim. Porque chegou a hora de dar essa virada. Eu espero que a Record perceba isso. Porque ele falava para mim que a Record me usava no entretenimento, mas queria me manter no jornalismo. Tá. Então, ele já foi o contrário. E o Marcelo, ele sempre teve uma visão muito à frente, muito além. E a verdade é que eu nunca escolhi. Tudo que tem a ver com comunicação, eu gosto. Eu espero as oportunidades chegar, porque na minha cabeça, o que chega na minha mão hoje é um presente. Então, eu vou desembrulhar e eu vou usar. Eu não fico, eu quero isso. Não, porque tudo que tem a ver com comunicação eu gosto, eu amo fazer. Ou no jornalismo ou no entretenimento. Então, o que chegar, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer com excelência e vou viver aquilo, né? Então, eu deixei as coisas irem acontecendo. Mas quando o Marcelo morreu, eu já não me identificava tanto com Cidade Alerta. Enquanto algumas pessoas poderiam pensar que eu queria me tornar apresentadora no lugar dele, eu fui a primeira a dizer, gente, impossível esse lugar, né? E aí já tinha um Bate também que já estava ali, né? E já estava bem à frente, o Bate já apresentava também, eu apresentava nos sábados, enfim, ele já tinha aquela rotatividade, né? Entre nós ali. E aí não deu match entre eu e o Bate como dava com o Marcelo. Sim, porque é natural. É natural, ele tem um outro estilo, né? Então ali eu já senti que não era mais o caminho, né? E aí a Record começou a me utilizar em outros, né? Em outras coisas. Mas ali eu já não me encontrava tanto, né? Eu fui trabalhando, mas já fui vendo que não era muito a minha praia. E nisso, em paralelo, eu já fazia minhas coisas por fora. E aí eu comecei a ouvir reclamação, que eu não podia postar isso, que eu não podia postar aquilo, que eu não podia fazer aquilo, por causa da internet, porque a internet estava começando, que tinha que pedir autorização. Então já estava tendo esses impasses. Me lembro disso internamente. Para todos, não pode postar. Tá. E aí já tinha isso internamente. Só que eu nunca tive problema com a casa, porque eu sou muito grata. Eu sou uma pessoa que vive a gratidão. Eu também. Então, 17 anos, eu só agradeço. Só agradeço. Eu tenho muito que agradecer. A Record me deu muitas oportunidades. Me usou no entretenimento, no jornalismo, me mostrou a Record nos fez, né, Fabíola? Assim, exatamente. Ela deu palco pra gente. E eu vou falar uma coisa. Se você for ver hoje, Geraldo, eu sou a única mulher até hoje que apresentou um programa policial nacional. Presta atenção. Que apresentou um programa policial nacional. Única mulher. Era os sábados, né? Isso. Aí eu fiquei também, fiquei também meses, depois que o Bate saiu, né? Aí eu fiquei nas férias do Marcelo. Você tem que me lembrar que depois do Covid, tô falando sério, eu também. O Covid eu também. me comeu algumas... Você não tem noção. Mas esta eu também. Paga. Mas eu também. Tem muita coisa que eu não lembro. Depois do Covid também tem algumas coisas que eu não lembro. Não lembro mas aí mesmo. você ficou alguns meses na cidade também. Não, aí vários, né? Eu fiquei lá mais de 10 anos, né? Então, entre esses anos, eu substituí o Marcelo nas férias, todos os sábados. Eu fiquei anos, né, no sábado. Me lembro disso. Tá. Anos. E fiquei apresentando também o Balanço Geral de manhã. 7 meses eu fiquei no Balanço Geral. E fui, assim... E nessa época estava onde? No domingo? Domingo Legal. No Domingo Show? Domingo Show, isso. Tava no Domingo Show. Isso. Quando você estreou no Domingo Show, que você ficou muito tempo no domingo, né? 5 anos e meio. É isso. Aí eu fiquei ali meio no meio, assim, eu fiquei uns 7 a 8 meses no Balanço Geral. Eu me lembro daquela homenagem que nós fizemos o Marcelo no meu programa, no Domingo Show, que eu fui com ele para o Rio de Janeiro e no palco encontramos todos, nós reunimos todos os repórteres da cidade. Foi muito Foi legal. feito um samba para ele, foi uma música. Foi muito legal. Olha aí, até que a Covid não tomou tudo não, tá lembrando? Que já mexendo nas gavetas. Mexe nas gavetas. Aí agora vai puxando. Na tua gaveta. Aí o que foi acontecendo? Aí foi essa saída. Como que foi a saída sua? Isso, aí eu fui fazendo, fiz o quadro com as Fabíolas, fui fazendo várias coisas na Record, mas eu já via que ainda não era o que assim, o que estava reservado para mim, né? E não foi culpa da casa, porque eu me lembro que eu ia apresentar um programa, já estava tudo certo, eu e o Zucatelli no domingo. E aí, quando a gente já tinha batido as fotos, já estava tudo preparado para anunciar esse programa, eu descobri que eu estava grávida da Yarin.
Quando eu descobri que eu estava grávida da Yarim, e aí eu sabia que não ia rolar, por quê? Porque já estava na pandemia. E aí não estava podendo mais presencial, grávida e tal, estava tendo muita cautela. A Record entrou ainda, Fabiola, não, nós vamos tentar, nós vamos ver se a gente consegue manter você. A gente vai fazer o possível, o jurídico está vendo isso. Sabe um cara que gostava muito de você? Marcelo Silva. Sim, ele sempre foi muito carinhoso mesmo. O bicho sempre. Marcelo Silva, eu cheguei a ouvir uma conversa boa dele, ouvi assim de estar no mesmo ambiente e a forma com que ele falou de você. Lembrei disso. E eu sou muito grata, porque eu me lembro quando ele foi implantar a Record Manaus, ele acreditou muito em mim, ele disse assim, você não vai sair do Nacional, você vai nos ajudar a implantar a Record Manaus lá, mas você vai permanecer também no Nacional. E depois teve aquela... Aí você foi para... Aí eu ia e voltava toda semana. Caraca, meu. Eu ia e voltava toda semana. E a Record ela teve um cuidado muito grande comigo. Quando ela soube que eu sofri um acidente lá e que tinha a ver com um traficante de uma facção, eu falei assim, não me tira daqui agora. Porque eu preciso continuar o que eu estou fazendo aqui, botar para cima e tal. A Record não contou conversa. Ela disse, você tem 1 hora para ir para o aeroporto. As suas coisas vêm tudo depois. Eles me tiraram na hora lá, sabe? Tiveram um cuidado extremo comigo, assim. Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo. Foi uma casa, assim, que realmente me abraçou, me deu muitas oportunidades. Eu quero aproveitar e agradecer Marcelo Silva. Sim, eu lembro que lá em Manaus mesmo, ele veio, eu liguei dele, olha, muito bom de ter você aqui, mas a gente não pode lhe perder lá, sabe? Ele me manteve aqui. Porque você imagina, eu largar tudo, trazer minha família e de repente ter que voltar com todo mundo, sendo que todo mundo já cresceu, tem sua vida aqui, meu filho mais velho casou recentemente, né? Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Então, quando aquela etapa estava acabando, eu senti. Quando eu engravidei da Yarim e que eu vi que eles fizeram de tudo para que eu ficasse para apresentar esse programa, eu vi um esforço da parte da Record, sabe? Eu vi um esforço. E aí, realmente, o jurídico, Fabiola, é lei, não pode, grávida tem que ficar em casa. Não sei se vocês lembram dessa época, né? E quando eu vi, eu disse assim, gente, acima de tudo e de todos está Deus. E nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade dele. E se ele decidiu que é isso que eu quero, porque eu sei que é o melhor para mim. E Deus já tinha me falado que ele ia me tirar da zona de conforto. Porque sair de uma emissora é tirar da zona de conforto. Totalmente, ainda mais de uma Record. Exatamente. Fabiola, as pessoas não têm noção o que é o chão seguro da Record. Porque é uma emissora que o Brasil já abraçou. Sim. Aquela coisa, tem uma audiência consolidada, a estrutura inegável. A saída, cara, a pessoa tem que... Então, eu sou muito grata. Mas ali foi uma etapa da minha vida, assim, maravilhosa. Tem 3 anos que eu saí da Record, então são 3 anos de muito amadurecimento em Deus, de ver que eu dependo somente dele. O que você está querendo dizer com isso? Que você está falando já da saída da televisão, de achar que o telespectador acha que a gente vai morrer na televisão, que nós somos dependentes da televisão. Nós achamos que vão ser dependentes da televisão. Por que você falou isso? Porque a provisão vem dele e, às vezes, a gente se segura no emprego. A gente acha que é o emprego que vai resolver tudo. E aí, a partir do momento, e assim, foi muito bom porque Deus me preparou. Eu já sentia que eu ia sair. E Deus fez eu ver a Record se esforçando para que eu ficasse. Para eu sair foi uma negociação. Eu não fui tirada, eles me deram um leque de opções. E eu vi ali que aquelas oportunidades não encaixavam mais. Então, assim, eles foram cuidadosos, sabe? Eu não tenho o que reclamar. Então, quando eu saí, foi uma etapa que eu precisava passar para entender que eu vivo pela graça mesmo. É que a gente tem mania, às vezes, de depender de um casamento, de depender de um emprego, de depender de algo. E esquece que a nossa dependência vem do alto. Ela vem de Deus. É Deus que vai prover. Ele está acima de Record. Ele está acima de mim, ele está acima de você, ele está acima de tudo. E o que ele quer vai acontecer. Não existe, não vai tirar nem pôr, não adianta. Então, hoje, mais ainda eu já era, agora mais ainda apegada a ele. Se hoje eu tiver que voltar para a Record, se eu tiver que ir para uma outra emissora, se eu tiver que permanecer aqui, aonde eu quero a vontade dele, porque eu sei que é a melhor para mim. Agora, eu fico feliz de ver as pessoas me pedindo de volta. Eu acho. E eu sei também que Deus não me deu esse dom à toa.
Eu acredito sim que algo muito bom vai vir aí pela frente, porque eu preciso continuar servindo. Se para 1, para 2, ou para 1000, ou para 1 milhão, mas a minha parte eu vou continuar fazendo como comunicadora. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas, assim, pela teimosia e insistência do meu filho, pai, você tem que ir para a internet, aquela coisa toda. Então, eu também estou aqui, mas hoje eu entendo a questão divina de eu estar em algo que eu nunca pensei de verdade. Você não está achando estranho eu sentado igual um moço bonzinho aqui? Olha aqui, ó, essa cara de pastel. Eu tô achando maravilhoso, porque lá atrás eu queria filmar você e o Marcelo para a internet e vocês ficavam, tira isso daqui, lembra? Eu tô achando maravilhoso, Geraldo, sabe por quê? Porque as pessoas que te amam, elas sabem onde vão te encontrar, né? E você é necessário. Você é o maior contador de história do nosso Brasil. Como não vai estar na internet, que hoje a internet nos possibilita tanta coisa. Hoje a internet traz o Joãozinho lá do fim do mundo e torna o cara, deixa o cara em evidência. A internet promove isso, né? E como um Geraldo vai ficar fora disso? Não faz sentido. Ainda bem que tem teu filho, agradece a Deus que tem teu filho para te colocar no plumo, né? Uma insistência. Ficou até calado. Não, é de pensar. Eu estou pensando muito ainda. Às vezes eu chego e falo assim, quer saber, não vou mais gravar. Falando sério. Não vou gravar, acabou o programa. Me dá uns negócios, não sei. Mas eu entendo, sabe por quê? São altos e baixos, porque você já tem muitos anos de carreira. Muitos anos. Então, em cada novidade, em cada projeto novo, você traz aí a quantidade de bagagem, né, da carreira. Então, assim, não é um dia, né? Você começou na rádio, você tem todo um histórico. Então, às vezes, será se é isso mesmo? Será se hoje vale a pena, depois de tudo que eu passei, começar do zero, fazer tudo isso de novo e tal? Inclusive, eu admiro muito. Eu estava falando isso no camarim lá em cima. Eu falei, cara, eu admiro muito, porque ele não para. Terminou um, ele já está em outro. Ele engata em outro, ele não para, a cabeça dele não para. E é isso, cara. Eu, sinceramente, admiro demais. Do mesmo jeito porque é ousadia. Do mesmo jeito que lá em cima no camarim que eu te falei. Falei, pô, você é talentosa. Faz um sofá com a Rabo, faz um sofá com a Fabiola. Sei lá, eu. É que eu gosto de ver gente talentosa servindo, comunicando, de gente, enfim. Mas te contar uma coisa, você sabia que o Marcelo, ele queria apresentar para a Record um talk show, ele foi escrever um negócio para nós. O que é, Marcelo? Um talk show. O que é talk show? Nós dois entrevistando. Mas não vai falar mais que eu, hein? Você fala metade, eu falo metade. Imagina, a nós vamos juntos lá com o bispo. Falei, eu não quero, eu quero domingo, tá? Porque eu não quero talk show. Escreveu. Mas ia ser engraçado, ia ser briga atrás de briga. Entendeu? Então, mas voltando a falar, eu falei, caramba, a Fabíola não tinha que ter saído da televisão na época, fiquei torcendo, depois ela vai para o SBT, não vai. Eu acho que isso faz falta. Teve propostas no SBT, teve na rede. Por que você não aceitou? Porque não encaixava, amigo. Não encaixava com o que é para ser agora, entendeu? O que te faria voltar para a televisão? Geraldo, eu voltaria para a televisão aberta, o que hoje te daria tesão em fazer? Hoje, para eu fechar um contrato com a TV, tem que estar dentro do meu estilo. Eu tenho que estar à vontade, eu tenho que chegar lá e fazer o que eu sei fazer, como eu quero fazer. Eu acho que para mim tem que valer a pena nesse sentido, sabe? Eu ter essa liberdade de poder agir. Posso te dar uma ideia? De repente você pode achar tosco, idiota. Imagina um sofá mesmo assim, sabe? Tinha uma louca da MTV que tinha aí, faz um sofá, você deitado igual uma sereia, assim, ó. A Marga agora você tá magra, gostosa, com essa bunda gostosa. Nem que tivesse gordinha. Um sofá, você jogado, estendido, como uma sereia, no sofá com a Rabo, no sofá com a Fabiola. Gosto. E uma entrevista. Gosto. Ou só com mulheres, ou não sei. Com todo mundo. Ou gosto. com todo mundo, no seu sofá. Mas Gosto. a pessoa não vai sentar, a pessoa vai deitar no seu sofá, entendeu? Gosto. Gosto. Então eu acho. Acho muito a minha cara isso aí. Gosto bastante dessa ideia. É que as propostas que vieram não encaixavam, sabe? E aí chegaram a falar, não, mas olha, eu preciso te trazer. Eu te trazendo o movimento, eu falei, não, já caí nessa aí. Já caí nessa de vir de um jeito que eu não quero e aí ficar e nunca sair daí. Não é isso, eu acho que... quando na Record eu tinha um contrato, então na minha cabeça, cara, eu tenho um contrato com a emissora. Onde eles
me colocarem, eu vou dar meu melhor. Se é para lavar banheiro, eu vou deixar bem branquinho e tal. A partir do momento que eu saí, eu disse, não, agora Deus me deu a liberdade de escolher. Agora eu posso escolher, né? E aí, como a internet me deu as possibilidades de poder trazer a provisão da minha casa de uma forma mais tranquila. Às vezes eu trabalho de dentro de casa, né? Dando atenção para minha filha, tendo mais tempo para minha família. Cara, se Deus está me dando esse privilégio, não que eu não vá voltar, eu amo TV. Eu levantei tua Eu amo TV. Você está ganhando din-din na internet, faz tempo já. É o que está me sustentando também, já né? Caiu din-din bom na sua... Sim, sim. Patrocinador. Sim, sim. Sim, isso tem nos ajudado muito, né? Não é somente o plano A, né? Eu movimentei, eu fiz outro. A gente tem que se inovar, né? A gente tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Então, assim, eu trabalho também, faço palestra, mentoria, por exemplo, eu vou treinar agora os executivos de uma empresa grande, né, trabalhar comunicação, para eles ser porta-vozes, para receber a empresa. Então, eu tenho outros trabalhos, né? Eu tenho o TP Movements também, que é um método meu de comunicação, onde eu trago toda a minha experiência, onde eu faço imersão também, uma coisa mais fechada, eu não faço que nem esses coaches, que não tem nada a ver com coach, né? É onde eu levo realmente a comunicação assertiva, para que as pessoas saibam realmente se comunicar com o marido, em casa, com o filho, com os negócios, para vender seu produto, enfim. Eu tenho também esse projeto que também me rende bastante, e outras coisinhas, né? Que eu vou botando para vender. Eu só não boto para vender meu marido e meus filhos, porque não dá, que ninguém quer, mas eu tô botando para vender tudo. Se eu estiver errado, você fala, parece que você... Não é que você não deseja mais a TV aberta, mas me parece que você Desejo, não tá... eu gosto. Se eu estiver errado, pode falar se está errado. Você não está com tanto tesão de voltar para a TV aberta? Não, sabe o que é, Geraldo? Fica parecendo isso, né? Mas eu vou falar aqui a verdade nua e crua para vocês. Eu amo TV. O que eu mais queria agora era receber uma proposta que encaixasse com o que eu quero, com o que eu acredito, não é nem com o que eu quero, porque eu quero trabalhar sempre. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, meu apelido é banco de horas, sempre foi e sempre vai ser. Eu sou uma pessoa que arregaça, eu não tenho preguiça, eu não tenho preguiça para nada. Assim, é para trabalhar, trabalhar. Mas tem que encaixar. Então, se na hora certa, no momento certo, só que eu sou uma pessoa que eu sou tranquila com o tempo. Se eu fosse desesperada com o tempo, eu tinha me ferrado, porque todas as propostas que me fizeram, se eu tivesse aceitado, hoje estão fora do ar. O problema ia ser da Fabiola. Não ia dar audiência por causa da Fabiola. Não é o produto que não foi na hora certa, não é a equipe que era pouca, não era, entendeu? A estrutura não era legal, não. Deu errado porque é a Fabiola que estava. Então, se eu tivesse aceitado, todas, eu teria me ferrado. Então, o desespero fez eu calcular e dizer, não é. Então, eu nunca fui desesperada. Eu digo, não. Oro, Deus é isso? Não. E Deus tem falado muito no meu ouvido, em cada negociação, assim, ninguém é obrigado a saber seu valor, mas eu sei o tanto que você saiu de casa, deixou seus filhos para enfrentar tiroteio durante a madrugada, sem saber se ia voltar. Eu sei o que você já passou. Eu sei o que eu já te livrei. Eu sei o que eu já te blindei. Eu sei a terra que tu comeu para não levar tiro na cabeça. Eu sei quantas noites você não dormiu, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, quando eu trabalhava nacional e local. Então, Deus sempre fala isso no meu ouvido. Eu sei o seu valor. Quem está do outro lado não é obrigado a saber, mas você sabe. Então, tem que valer a pena, Geraldão. Sabe por quê? Porque eu tenho responsabilidade com o telespectador. Eu tenho que me entregar de corpo e alma. Então, para eu me entregar de corpo e alma, tem que estar encaixado com o que Deus tem para mim no momento. Então, eu não brigo mais com o tempo. Se tiver que ser, eles vão me ter por inteiro na hora certa e no projeto certo. Eu não vou enfiar os pés pelas mãos, sabe? Então, é esse cuidado que eu estou tendo. Então, pode parecer que eu não estou nem aí, não. Pelo contrário, eu estou muito preocupada, alinhada, conectada e bem atenta a cada passo para realmente não errar, porque não tem mais tempo para errar. A nossa idade, ela vai nos cobrando, a gente vai ficando maduro, nós somos profissionais, a gente trabalha com tudo menos com ego. Eu não tenho ego, tem a questão profissional. Sim. Estou muito na tua também, eu quero voltar, estou com saudade, mas uma coisa eu falo, o dia que eu voltar para a TV aberta, disso daqui eu não saio mais. Eu não quero trair aquilo que Deus e o meu talento me deram, de estar aqui, de estar aprendendo. Pô, nunca pensei, já falei para você,
Para mim, isso aqui está sendo um desafio, sentar Sim. aqui e entrevistar, porque é difícil entrevistar. É difícil, né? Mas você vê, não estou lendo aqui nada, eu quero entender. Não, mas isso aí tu tira de letra, não vem não. Isso aí tu tira de letra. Isso aí não é trabalho pra ti, não. Isso aqui é diversão. Não, Também não é assim, não. É um desafio, é um projeto. Você não sabe o resultado desse projeto. Então, existe realmente ali não sei o resultado. uma incógnita. Mas posso te falar? Não existe plantação sem colheita. Você sabe o que Não existe. Está plantando, vai colher. Se está plantando bem, a colheita vem, então... Já recebi pessoas é incríveis fato. nesse sofá aqui. Quando eu entrei aqui, pena que ele não está aqui. Eu entrei aqui, eu olhei essa cortina aqui, o que me chamou a atenção aqui foi a cortina. Eu olhei assim, uma cortina, aí fechei o olho, aí eu ouvi a palavra, entra. Mas assim, bem baixo, mas de ouvido, não foi? Entra. Fiquei assim, tomei um... Aí entrei, aí me deu aquele negócio que me dá quando eu acredito. Aí liguei para quem eu tinha que ligar, para as pessoas, falei, olha, tem um lugar aqui, produtora, vai começar quando? Aqui quantos meses? Falei, segunda. Então tem que nos mover, né? Exato. Tem que- As coisas certas, elas não têm dúvida. Elas têm convicção. Então, é isso. Então, cada proposta que chegou, Posso falar uma eu tinha coisa? convicção que não era o momento. Posso falar uma coisa para você? Pode, até duas. Alguém está vendo você? Até porque o programa é teu, né, mano? Nossa. Eu vou te falar, hein? Escreva o que eu tô te falando. Você fala, caceta, Geraldo. Você vai para um programa, e eu estou falando isso espiritualmente, tá? Para uma emissora que você nem imagina. Para uma emissora que você nem imagina, para um programa que você nem imagina, e para um topo que você nem imagina. Anota. Anota o que eu estou te falando. E eu estou falando isso espiritualmente, tá? Já anotei. Já anotei aqui e aqui. Você assiste TV aberta? Assisto. Tá. O que você gosta de assistir? O que te... Se eu te falar Telespectadora. que eu gosto de assistir, tu vai pirar. Na TV aberta? O programa ou... Programa. Por que essa mão nessa Não, porque testa? olha, as pessoas pensam assim, jornalista deve assistir jornal, né? Ah, Jornal. Eu gosto do Vai Que Cola. vai que cola. Amo. Tá, por causa do... Se deixar, eu assisto todo dia. Tá, por causa do humorista. Por causa Eu do humor. amo programa de humor. Tu sabe por quê? Eu vou te falar. Jornal, Não assisto mais. filme de ação, drama, essas coisas, elas me remetem muito ao trabalho. Então, é como se eu não estivesse descansando. Me leva para um lugar como se eu tivesse... Termina o filme, eu tô cansada. Parece assim que eu tava lá trabalhando, filmando, sabe? A jornalista do tiroteio que entrevistava bandido hoje assiste algum programa policial? Eu evito. Eu evito por causa disso, porque quando eu tô assistindo parece que eu tô trabalhando. E aí eu me canso. Eu falei, oxe, não tô nem ganhando dinheiro pra isso, eu vou me cansar à toa. Se viesse hoje uma proposta, você à frente de um telejornal policial. Eu ia. Eu ia porque é uma coisa que eu faço sem pensar. Tá na veia. Se eu tiver que ir, eu vou. Não, sem sombra de dúvidas. Se tiver dentro de algo que realmente, né? Porque também tem que valer também, né? O leite, né? Das crianças, né? Tem que valer, né? Tem que fazer. Inclusive, não é só o café que tá caro, o leite também, né? Tá tudo caro. Né? Gente, eu tô fazendo o rancho da minha casa agora. Não tô mais deixando na mão dos outros, não. Olha. Eu tô tirando toda terça-feira para fazer supermercado e feira. Que a gente chama de rancho. Eu também tô nessa, sabia? Gente, depois que eu passei a fazer, Você viu? eu tô economizando muito. Você viu? Quando a gente deixa na mão dos outros. Sabe o que por acontece? quê? Quero ir pro supermercado que tem mais ar-condicionado, só que tudo é mais caro. Não. Hoje quem vai pro mercado sou eu. Toda terça-feira, eu tiro já na minha agenda, eu peço, gente, só se for uma gravação, alguma coisa, como no seu caso. Falei, não, eu faço na quarta, não tem problema. Se for uma gravação, alguma coisa que eu não posso fazer, mas toda terça-feira eu peço já para deixar na minha agenda, eu tô fazendo o supermercado e a feira o rancho da minha casa. E tô economizando muito. Eu quero que você volte para a televisão, eu quero que você volte. Você tem que ter o seu sofá na internet. Você tem que ter, você tem que estar. Você tem que estar no ar, você tem talento, você tem voz, você tem brilho. E você tem que fazer alguma coisa. Não é só que ela se tornou a rainha do arroba.
Vai dos caras. Ele disse assim, essa tua boca, quanto foi? Eu disse, valeu uma arroba. Arroba. O cabelo, arroba. Meu, essa sobrancelha é postiça? Não, não. Ficou bonita. É minha, só que a gente dá uma ajeitadinha nela, Você né? pintou? A gente dá uma maquiada outra ali. Fabiola. Também tu vai ter que entregar todo o truque mesmo, é? Não, mas... Hoje o povo não é obrigado a saber da verdade de tudo, inteiro, não. Pô. Tô montado inteiro. Tu tá mesmo? Inteiro. Tá mesmo, de 3 horas. Pra passar esse reboco na cara dele ali. Acabou, fala pra mim. A sua melhor amiga, quem é? É conhecida? Conhecida ou não, a pessoa que, se você precisar chorar, você fala, ó, nesse ombro, essa eu posso contar. Tem a conhecida e tem a desconhecida. A desconhecida quem é? A desconhecida é minha irmã, a Isabel. Pra tudo? Pra tudo. Meu braço direito, esquerdo, meu tronco, minha cabeça, tudo. A famosa? Simone. Faz tempo, né? Muito parceira. Faz tempo, né? Muito parceira. Ela tem umas palavras. Tenho muito que assim, agradecer. Ela tem umas palavras que parece que, né? A gente se ajuda em momentos, assim, importantes. Quando você sumiu do vídeo, os amigos do vídeo sumiram? Só os que eu não tinha muito contato, porque é a correria, eu não vejo isso como um problema, não. Mas não sumiram, não. Todos, o que eu mantinha contato, até hoje a gente mantém. É que na correria mesmo do dia a dia, a gente nunca tem muita proximidade, né? Assim, porque todo mundo trabalhando, correndo. Sim, todo mundo sobe todo mundo. Não mudou, não. São pessoas que quando me veem, a gente se encontra sempre... não teve isso, não. Aquele carro do Marcelo Rezende, por que você comprou aquele carro? Você não fez sincero. Eu comprei aquele carro... Eu tava lá com ele lá, não sei o quê. É até bom falar isso, que o povo pensa que ele me deu, né? Não conheceram o Marcelo. Ah, tá doido. Marcelo dá alguma coisa... Carro... E outra... Marcelo era um problema, eu ia comer na casa dele, ele ficava controlando até o que eu ia comer. Olha, você não vem abrir a minha geladeira não, que você acaba com tudo. Uma vez ele tocou o namorado da filha comigo lá dentro. O cara, só porque o cara abriu a geladeira dele. Mas fazia uma comida boa, né? Ele chegou lá, falou, tá fazendo aí? Eu falei, tem pra comer aqui, a puta que pariu, que aqui na tua casa. Chamou a filha dele, eu fui discutindo com a filha dele. O cara tocou o cara de lá porque o cara abriu a geladeira. E aquele carro... Mas eu abria mesmo, mexia, comia de tudo. Você podia. E aquele carro ele me deu caro pra você. Ele vendeu caro. Eu achava que ele tinha vendido bom. Tu sabe quanto ele me deu de desconto naquele carro? Adivinha quanto que ele me deu de desconto naquele carro? Sério? 6 mil reais. Mas porque ele já tinha passado uns 20. Ele já tinha aumentado uns 20. Aí ele me deu 6 mil. A Fabíola assinando o documento. Falei, o que é isso aqui? Estão vendendo um carro pra ela. Foi Marcelo. Vendeu o carro pra ela. Ele vendeu. E ainda assim, tá? Eu lembro que se você hoje, ele chamou o cartório na casa dele, né? Foi. Aí eu entrei, ele tava assim, deitado assim. Isso. Aí eu disse, já vim assinar aqui, meu carro. Aí ele disse... Já tava ruim, tá? Ele já tava bem ruim, gente. Tava. Aí ele disse, você já fez a transferência? Eu falei, oxe, vem aí, mano, já, tá louco? Já fiz. Então tá bom. Agora pode ser que tu arranje alguém. Fica escondida dentro do carro, a pessoa vê só a tua cabeça, pode ser que te queira. Desse jeito. Dizendo que agora com aquele carro eu ia arranjar alguém. Banco vermelho, né? Lindo, 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 lindo carro. Muito lindo mesmo. Mas carro que não dá pra levar muita gente, né, amiga? É só pra desfilar. É dois. É dois e pronto. É dois e só pra pronto. desfilar. O que você sentiu quando você entrou naquele hospital? Eu senti que estava perto da despedida, só que eu não queria aceitar naquele momento. E aí, quando a médica me chamou, junto com a filha dele, a Marcela, e aí ele falou assim, olha, ela falou, eu acompanho vocês na TV, né? A médica falou. E eu sei de como vocês eram apegados um ao outro. Então, eu posso te dar um conselho? Vá lá e faça sua despedida, porque, pela minha experiência como profissional, ele não passa de 24 horas. Aquilo, para mim, Geraldo, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque a gente é muito difícil lidar. Uma coisa que eu não gosto de despedida, as pessoas vão para minha casa, vêm de Manaus, né? Traz meu tucumã, meu tambaqui, meu pacu, tal. Na hora de ir embora, eu subo, eu não gosto de despedida. Eu não gosto, eu sou uma pessoa que eu não gosto de despedida. Vai embora como se nada estivesse acontecendo. E eu gosto também assim, eu não gosto que as pessoas digam, você já vai. Não.
Entendeu? Eu não gosto de dar tchau, eu não gosto. Eu não... Tem medo de morrer? Não, medo de morrer eu não tenho, não, que eu tô cuidando mesmo, que eu quero a vida eterna, né? Então eu tô cuidando disso. Se fosse um tempo atrás que eu tava toda errada, eu ia ter. Mas neste momento que eu tô, graças a Deus, alinhada com o Pai, eu tô tranquila. Tô tranquila, não tenho medo da morte, não. Mas eu não gosto de despedida. Entendi. Eu acho que se eu tivesse, por exemplo, se eu soubesse que eu ia morrer daqui a um tempo, eu ia chamar meus filhos e dizer, vamos festejar. Eu quero que... Eu falei a mesma coisa. Eu não quero despedida, eu quero festejar. Os últimos momentos. Vamos aproveitar. E quando eu sair daqui, se cuida porque eu quero ver vocês. Vai, se alinha com o Pai pra gente se ver eternamente. E aí eu ia, entendeu? Eu ia fazer isso. Mas despedida eu não gosto. Então, imagina no momento onde você sabe que você vai perder uma pessoa que você ama demais, que você é grata, porque eu acredito que é ainda maior, né? Porque você tem ali você tem ali, não é uma dívida, mas você tem ali algo, né, com aquela pessoa, aquela gratidão, né? Foi uma pessoa que lhe ajudou muito. Então, assim, esse dia foi muito pesado para mim. E aí eu lembro, como se fosse hoje, que eu entrei no quarto, e aí eu segurei na mão dele, e... E eu agradeci. Então, assim, eu não tenho o peso de não ter falado eu te amo. Eu não tenho o peso de não ter agradecido. Eu não tenho esse peso. Minha consciência é muito tranquila porque eu sempre falei eu te amo para todos à minha volta e para o Marcelo não foi diferente, sabe? E naquele momento, como Deus me deu a oportunidade de usar aquela médica para falar assim, vai se despedir? Eu disse, cara, então eu tenho que ter coragem e ir. E eu fiz. E eu lembro que se fosse hoje, quando eu peguei na mão dele, eu disse, Marcelo, eu quero te agradecer tanto por tudo. E eu lembro que se caiu uma lágrima aqui do olho dele. E ele apertou a minha mão assim, que ele já não tinha muita reação. É uma cena que eu tento não lembrar muito. Eu prefiro lembrar quando ele estava brigando comigo. A gente teve uma briga muito feia, eu gosto de lembrar, porque quando a gente teve essa briga muito feia, foi um momento que eu mais vi que ele me amava e que eu amava ele. Foi quando a gente brigou feio, sabe? Que ele ficou desesperado. Então eu prefiro lembrar das gaiatices. Eu prefiro lembrar dessa parte. Porque a despedida, ela machuca. E eu quero finalizar, não vou me despedir de você ainda mais. Não, exatamente. Como que eu faço agora para terminar esse bate-papo, porque ela não gosta de despedida? Não, vai lá, mano, que tu tá com dor de barriga, vai lá no banheiro. Mas assim, não vai despedir mesmo? Não, que despedir o quê? Daqui a pouco a gente se encontra. A gente vive se encontrando. Mas como que agora vai encerrar? Tem que encerrar. Olha. Então, você fala só pra eles assim, então, tá? Até daqui a pouco, no próximo projeto meu e da Fabiola. Pronto. Então até daqui a... Não é pra se despedir, que ela tem trauma, na verdade. Não gosto. Agradecer agora aqui, ela vai... Não me agarra de ser... Escuta, magrinho, olha... Não é que não tá pesando? Não tá pesando. Fica no colo aqui, olha aqui, olha. É assim que a gente vai se despedir. Não, despedir não. Despedir não. A gente vai dar um tchau gostoso. Como é o nome que te veste aí, o Dom? O Dom. Ele ligou lá pra casa e disse assim, qual é a cor que a Fabiola vai estar? Branco e azul. Tá bom, aí, ó. Adivinha a cor da cueca? Azul? Eu não uso. Tu não usa? Então você sai daqui. Eu quero. Volta logo pra televisão. Que Deus te ilumine com essa família maravilhosa. Obrigada. Com esse Bruno, esse teu marido, um cara... Que cara fantástico. E não é um marido. É um cara parceiro, um cara amigo, um cara... Verdade. Meu Deus. Te amo, Bigodudo. Seus filhos, essa menina que já tá na internet, essa rainha. E você faz parte da minha vida. Obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo pela amizade. Obrigada por tudo, pela ajuda, que ele também foi que nem o Marcelo, gente. Me ajudou muito também. Todos nós nos ajudamos. Que você volte porque você precisa, porque o público precisa.
Que Deus te abençoe, que o Criador e juntos mais aqui uma vez até. Fala pro pessoal compartilhar o vídeo. Gente, pelo amor de Deus, se você não compartilhar, se você não der um like, se você não mandar isso pros seus amigos, pros seus seguidores e perseguidores, você vai levar um rabo de arraia, entendeu? E o rabo de arraia é... Gente, nós estamos necessitando de conteúdos realmente que muda a nossa vida. Gente gostosa, papo gostoso. Edificante, sabe? Que vai te fazer bem. Então, faça isso pelo seu próximo. Mande nosso conteúdo, né? Muito Porque foi tão bem. legal. Escuta, olha, e segue lá no Instagram no... Eu ia dando meu e-mail, que é o meu Pix, tu acredita? Eu sempre erro. Ó, para com isso, Eu hein? sempre erro, gente. As pessoas me perguntam o meu Instagram, eu falo meu e-mail, porque é o meu Pix. Mas, Fala arroba seu. @Fabiola Gadelha Oficial. Muito bem, vai lá, contrata elas, Ia empresa. ser Fabiola Gostosa sem propaganda enganosa. Só que aí ia ficar muito grande, aí eu deixei assim, Fabiola Gente, dá uma Gadelha magrinha, não tá nem Oficial. pesada. Eu não tô. Se eu for pro colo dela, vai ficar pesado, porque o gordo hoje sou eu. Eu não tô pesada, não? Até o nosso próximo encontro! Tchau!